de cultinho. Okay? Olá, bom dia a todos. Vão abrindo as vossas Bíblias, por favor, enquanto as crianças, a partir dos 6 até aos 10, vão se dirigir para a parte de baixo. As demais vão ter que ficar aqui, está bem, do berçário, porque a professora adoeceu. Vamos abrindo as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 5. Vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Daniel. O título do sermão esta manhã é O Fim de Quem Recusa Glorificar a Deus. O fim de quem recusa glorificar a Deus. Quem aqui conhece a história do Titanic? Levanta a mão, por favor. Quem conhece a história do Titanic? Aqui não conhece a história do Titanic? Boa, boa, boa. A maioria de vocês, se não todos, conhecem a história deste famoso navio e do seu naufrágio. O naufrágio do Titanic ocorreu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912. Ocorreu no Atlântico Norte, 4 dias após o início da sua viagem inaugural, que foi iniciada em Southampton, na Inglaterra, com destino, ou tinha como destino, a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Agora, eu quero que vocês, juntamente comigo, imaginemos o que foi aquela noite. Ao iniciar aquela noite no dia de 14 de abril, onde todos se prepararam para o jantar, a hora do jantar, onde se dirigiram na primeira classe para um salão luxuoso, música ao vivo, copos de cristal a brilhar, pessoas a rir, a comer e a beber em finas e delicadas roupas. Todos a desfrutar de um banquete com aquilo que havia de melhor e em abundância. Mas o que ninguém sabia é que poucas horas depois o navio estaria prestes a colidir com um iceberg. Esse era o cenário, a realidade naquela noite do dia 14 de abril no Titanic, pouco antes da tragédia que todos nós conhecemos. De modo semelhante, este é o cenário que nos é apresentado da última noite, ou aquela que foi a última noite do Império Babilônico. E encontramos no capítulo 5 de Daniel a descrição daquilo que foi a última noite do Império Babilônico. Então, por favor, coloquem-se de pé aqueles que podem para ler a palavra de Deus. Daniel capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, as suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém. E o rei, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia do rei mudou.
e os seus pensamentos o perturbaram. As suas pernas ficaram fracas e os seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e a sua fisionomia mudou, e os seus nobres estavam perplexos. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prémios a outro. Porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, o teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe relva a comer como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te levaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita:
Mene, Mene, Tekel e Parzim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Peres, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazzar deu ordem. E vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, o rei dos babilônios. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Podem sentar-se, obrigado. A última noite, o último banquete babilônio. Primeiramente, vemos como a história começa. A história começa nos primeiros versículos com a arrogância real. A arrogância real. Bem, ao ler as nossas Bíblias, muitas vezes nós perdemos a noção da cronologia, do cronos, do tempo dos acontecimentos. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5 se passaram 23 anos, sensivelmente. A história de um outro rei é trazida no capítulo 5 em contraste com Nabucodonosor. E esse rei é Belsazzar. Quem era o rei Belsazzar? Historicamente, Belsazzar era filho de Nabónido, o último rei oficial da Babilônia. E como Nabónido passou grande parte do seu reinado fora da capital, em expedições, Belsazzar atuava na capital Babilônia como corregente. E Belsazzar está aqui na Babilônia. As ameaças dos medos e persas já eram bem reais. Eles sabiam que estavam cercados naquela noite pelos exércitos dos medos. E ele deu um grande banquete, diz o versículo 1. Um grande banquete para mostrar que estava tudo bem. Para mostrar que ele continuava no poder. E para mostrar que não temiam as ameaças dos medos e persas. Claro, porque a sua confiança estava nas muralhas duplas, impenetráveis da Babilônia. Impenetráveis. A sua confiança estava na prosperidade da capital do maior império daquele tempo. Tinham muito para comer, beber em fartura nos próximos anos. Por isso eles não tinham preocupação. Belsazzar organiza um grande banquete. Em momentos de necessidade, tu não vais organizar um grande banquete. Em momentos de necessidade, como foi o apagão na segunda-feira, nós vamos começar a controlar a água que temos, pouco a pouco. Vamos começar a racionar a comida, ainda que não tivemos tempo para isso, tá bom? Mas vamos ter cuidado. Mas eles estavam confiantes na sua autossuficiência. Belsazzar quer mostrar isso mesmo. Agora, um grande banquete era muito comum naquela cultura, naquele tempo, ser organizado pelos os reis da época. E os banquetes reais eram dominados por excessos de comida, bebida e de todo o tipo. Eram banquetes de dissolução. Eram banquetes também, como nós já lemos, de idolatria, adoração aos deuses pagãos. Eram banquetes também de lascívia, de imoralidade. E parece que este banquete não foi diferente pelas características que o autor dá sobre o mesmo. Reparem, 1000 convidados dos homens mais importantes da Babilônia estavam presentes. Era uma grande festa. Também, diversas vezes é repetido no versículo 1, no versículo 2, no versículo 4, que beberam vinho. Isso nos aponta em que foi uma noite de embriaguez.
também é-nos mencionado nos detalhes que estavam presentes todas as mulheres e todas as concubinas do rei. Elas estavam presentes ali para exibição. E na cultura pagã era muito comum a imoralidade sexual juntamente com a idolatria, a adoração aos falsos deuses. O culto pagão estava misturado. E realmente vemos que é isso que acontece no versículo 4. Eles deram louvores aos deuses, versículo 4. Aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Durante este banquete acontece algo, talvez já tocado pelo vinho. Belsazar estava cheio de si mesmo e queria mostrar o poder que ele realmente não tinha. A grandeza que estava a ponto de perder. Queria mostrar que estava no controle de todas as coisas e era superior a todas as coisas. Quando, na verdade, a capital da Babilónia estava cercada. Mas ele, para transmitir uma mensagem de aparência para os presentes, os nobres, os homens mais poderosos daquela cidade, daquele império, ele manda, diz o versículo 2, trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo. E a tua pergunta talvez é que há pouco eu disse que o nome do seu pai era Nabónido. E porquê é que aqui o texto diz que o seu pai é Nabucodonosor? Não porque é o seu pai direto Nabucodonosor, mas porque Nabucodonosor é o seu ancestral. É como Jesus Cristo quando diziam filho de Davi. Está bem? Não porque era direto filho de Davi, nós sabemos isso. Não é? José e Maria. E sabemos que também filho de Davi, para apontar para de quem ele era descendente e de como tinha direito ao trono. Então, com este mesmo tipo de linguagem, é que aqui é dito que Belsazar é filho de Nabucodonosor, porque é um dos seus descendentes. Mandou trazer estes utensílios sagrados. Sagrados porque foram separados para o serviço ao Senhor, para a adoração ao Senhor no templo. Sagrados porque esses elementos do templo, estas taças, simbolizavam a presença e a glória de Deus. Sagrados. E ele mandou trazê-los, completamente desprezando os mesmos e desprezando o Deus único e verdadeiro dos israelitas. Porque esse Deus dos judeus não era nada, nem ninguém para ele. Era o que ele queria mostrar. Não era nada nem ninguém. Tal como nós derrotámos os israelitas e temos aqui os seus utensílios, temos aqui ainda aquilo que saqueámos deles. Então vou trazer agora para o banquete para mostrar e exibir diante de todos e mostrar que tal como fizemos no passado, nós somos superiores. E nós vamos vencer os medos e persas. Nós somos superiores ao Deus dos judeus. Nós somos superiores a todos os povos. Os nossos deuses são superiores. Por isso até podemos brincar com o sagrado dos deuses dos outros povos. Mas aqui nós sabemos que ele meteu-se, e os babilónios naquela noite, nesse banquete, meteu-se com o Deus errado. Meteu-se com o Deus único e verdadeiro. A arrogância de Belsazar. Belsazar era descendente de Nabucodonosor. Belsazar conhecia Daniel, como nós já lemos. Belsazar sabia aquilo que tinha acontecido a Nabucodonosor, que virou besta até reconhecer o Altíssimo, que reina sobre todos os homens e o seu domínio é eterno. Ele conhecia tudo isto, mas ele não temia a Deus. Arrogantemente, aqui vemos ele até
a afrontar Deus, profanando aqui os elementos do templo que simbolizavam a presença e a glória de Deus com o seu povo. Além da profanação, nós vemos no versículo 4 que a sua arrogância real, a arrogância de Belsazar, também o conduziu a cometer o pior dos pecados e a raiz de todo o pecado: idolatria. A idolatria, fazendo uso dos utensílios que tinham sido consagrados ao único Deus vivo e verdadeiro. E ele agora usa os mesmos para adorar os falsos deuses. Idolatria é o pior dos pecados. Agora, não penses que a idolatria foi só no tempo de Belsazar, do Império Babilônico. Não penses que idólatras são somente os católicos apostólicos romanos que se prostram diante de estátuas feitas de gesso ou madeira. A Bíblia aponta e nos diz e esclarece que a idolatria não é apenas uma questão exterior de prostrar-se diante de imagens, é uma questão do coração. E como é que nós podemos avaliar se os nossos corações são idólatras? Bem, se nós confiamos, se nós desejamos ou se nós obedecemos a qualquer outra coisa ou alguém mais do que a Deus. Eu vou voltar a repetir. Para avaliar se o teu coração é idólatra, e João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O meu e o teu. E para avaliar qual é o ídolo no teu coração que necessita ser destruído, para te consagrares unicamente ao Deus único e verdadeiro, avalia o teu coração e pergunta-te a ti mesmo: o que ou aquilo em que estás a confiar mais do que em Deus? Aquilo que tu estás a desejar mais do que a Deus? Aquilo ou aquele? Ou também aquilo ou aquele a quem estás a obedecer mais do que a Deus? Esse é o ídolo do teu coração. Hoje nós sabemos que é o Dia das Mães. E deixem advertir que os teus filhos, para as mães aqui presentes, os teus filhos podem ser ídolos no teu coração. E para muitas mães o são. Para muitas mães o são. Quantas vezes nos meus relacionamentos com outras mães tudo está bem? É uma mulher maravilhosa, simpática, doce, querida, submissa. Mas quando tocam nos seus filhos, vira uma fera. E mais, chega ao ponto de afirmar coisas que jamais podemos ousar afirmar. Eu lembro, por exemplo, no verão passado, uma mãe que tinha sido, que a filha tinha sido acusada com algo, sobre algo, e nós estivemos a averiguar a situação, se realmente isto era real, e várias testemunhas diziam que não era, e que esta filha realmente estava, vamos dizer, a exagerar para não dizer mentir, tá bom? E a mãe disse para mim, não é? A minha filha não mente. Eu não consigo afirmar isso dos meus filhos. São pecadores, miseráveis como eu sou. Cuidado. Cuidado com a idolatria no teu coração em relação aos teus filhos. Está muito bem ser uma mãe protetora. Está muito bem tu defenderes os teus filhos, amares os teus filhos, fazeres o melhor por eles. Mas eles não estão acima da verdade. Eles não estão acima da justiça. Eles não estão acima de Deus. Eles não estão acima do amor a Deus, nem do amor ao próximo. Nem podem estar. Belsazar claramente não temia a Deus
e arrogantemente é-nos apresentado em contraste com Nabucodonosor. Vocês ainda se lembram do sermão de Daniel, capítulo 4, em que Nabucodonosor, que foi quebrantado, virou uma besta, um animal, por causa do seu orgulho e arrogância como juízo de Deus, mas ao final ele olha para o Altíssimo e ele reconhece o Altíssimo e ele termina o capítulo 4 com um testemunho pessoal de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro e de reconhecimento que Ele é o Rei Supremo a quem todos devem adorar e servir. Belsazar é-nos apresentado aqui como o contraste. Como, na verdade, Nabucodonosor também iniciou o capítulo 4 da mesma maneira, com a mesma arrogância. Porque o problema principal dos homens é o orgulho. O orgulho é a gênese, a origem de todo o pecado. O orgulho é o que fez Satanás ser expulso do céu. O orgulho foi o que fez Adão e Eva, que queriam ser como Deus, serem expulsos do jardim. E o orgulho é o que te irá ser expulso da presença de Deus para todo o sempre. Se não te quebrantares e arrependeres e reconheceres a Deus e viveres para Ele de todo o teu coração. Bem, nós sabemos, e os leitores originais do livro de Daniel sabiam toda a história. E nós sabemos porque já lemos toda a história como ia terminar. Mas pensemos em Belsazar e os nobres e as mulheres e as concubinas, todos estavam ali. Eles não sabiam que estavam a ponto de serem atingidos por um iceberg que iria gelar aquela festa por completo. E isto acontece do versículo 5 a 9. Depois da arrogância vem o abatimento de Belsazar. O abatimento real. A arrogância real, o abatimento. Versículo 5. Na mesma hora, no mesmo instante em que estavam a usar os utensílios para adorar, os utensílios consagrados ao Deus único e verdadeiro, para adorar os falsos deuses, no mesmo instante, algo aconteceu, algo extraordinário. Apareceram uns dedos de mão humana a escrever na parede. Então, versículo 6, reparem, o semblante, a fisionomia do rei mudou. Os seus pensamentos o perturbaram. As suas pernas ficaram fracas, assim abatido. Vou tentar imitar a descrição do autor sobre a fisionomia de Belsazar. Os seus joelhos, diz o texto, batiam um contra o outro. Aquele, em toda a sua arrogância, de um momento para o outro, fica feito um farrapo, apenas com uma visão divina de Deus. Na mesma hora, ele foi afligido, ele foi atingido, assim como foi com Nabucodonosor. No pináculo da sua arrogância, Nabucodonosor, esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Belsazar, no pináculo da sua arrogância, até profanando elementos sagrados para adorar aos falsos deuses, na mesma hora, ambos foram atingidos e afligidos por Deus. Porque de Deus não se zomba. Aquele banquete virou uma bagunça. Aquela festa deu lugar ao fado, de um momento para o outro. O rei alegre foi substituído pelo rei assustado. Nem o vinho e os efeitos do vinho conseguiram disfarçar o mesmo. Deus realmente tem poder para mudar a nossa condição de um momento para o outro. Ele o fez com Nabucodonosor, ele o fez com Belsazar, e nem foi preciso muito para mudar toda a condição daquele rei, dos presentes, daquela noite do Império Babilônico. Apenas foi necessário uma visão de dedos a escrever numa parede. Porque assim somos nós, tão frágeis. Somos pó. De um momento para o outro, tudo pode mudar nas nossas vidas.
Deus continua, hoje em dia, a fazer aparecer uns dedos de mão humana. Seja o que isso for para ti, ou para os homens, hoje em dia. E Ele continua a fazer isso para abater, afligir e perturbar os arrogantes, para que se humilhem, para que nos humilhemos. Nós não devemos também, esta é uma grande lição para nós, nós não devemos dar nada por garantido, nem até o almoço daqui a pouco. Nós não temos nada por garantido, porque nós não podemos garantir nada. Só há um Rei Supremo. Esse é o Deus único e verdadeiro. E uma advertência para quem não reconhece esse Rei Supremo, para quem é arrogante, para quem o afronta. Cuidado, porque Deus resiste aos soberbos e Ele te irá abater. Mais cedo ou mais tarde, virá abatimento sobre ti. Foi isso que aconteceu com Belsazar. O desespero era tão grande que ele gritou com urgência, chamou todos os sábios, os astrólogos, os adivinhos daquele tempo. Tal como Nabucodonosor o fez quando teve o sonho. E mais uma vez, tal como aconteceu com Nabucodonosor em primeira instância, Daniel estranhamente não foi chamado. Ele que era o chefe dos sábios neste tempo. Mais uma prova também do coração de Belsazar e desprezo e rejeição completa ao Deus de Daniel, ao Deus único e verdadeiro. A oferta para os sábios era muito tentadora. Vejam só, vestido de púrpura. A púrpura, roupas tingidas com a cor roxa eram extremamente caras naquele templo, pois o corante de púrpura era obtido de moluscos raros. Era roupa de realeza. Era roupa para a nobreza. Era roupa para as autoridades. O que Belsazar está a prometer a quem conseguisse decifrar, e a oferta é muito tentadora, era um status real. Um status de nobreza. Também um color de ouro no pescoço oferece. Colares de ouro eram usados para cargos oficiais. Era um sinal visível de que a pessoa tinha sido reconhecida publicamente pelo rei e investida com certa autoridade. Aqui vemos que o que Belsazar está a oferecer é distinção pública, autoridade. E também isso fica mais claro para nós na terceira oferta, a oferta de ser o terceiro governante do reino. E vejam só, porque o terceiro? Porque o seu pai, Nabónido, era o primeiro, estava em expedição real. Belsazar era o segundo, porque ficou na capital como co-regente. Então, por isso, o máximo que ele podia oferecer era ser o terceiro governante do reino. Aqui vemos que os homens oferecem aquilo que mais desejam. Belsazar desejava por cima de todas as coisas, na sua arrogância, a aparência, a posição, a exaltação por parte dos homens. Temia os homens, não temia a Deus. É tudo isto que ele tem para oferecer. Apesar destas ofertas tão tentadoras, o que é certo é que nenhum dos adivinhadores, astrólogos ou sábios puderam decifrar o escrito na parede. E isto ainda perturbou mais o rei. Versículo 9 diz que ele ficou assustado. Esta é a fragilidade do homem. Reparem, aquele era o segundo maior governante do maior império daquele tempo. E ele está assustado. O seu semblante, diz o texto, mudou. Porque a ansiedade, o medo
abate a alma. Provérbios 12, 25 diz isso mesmo. Nós somos tão frágeis que facilmente ficamos assustados diante do inesperado e desconhecido. Não saltou no teu coração um pouquinho de ansiedade quando desligaram o quadro da luz de Portugal? E o apagão? Não saltou no teu coração um pouquinho de preocupação? De um momento para o outro, de maneira inesperada? Só porque não tens eletricidade. Vê só. E durante séculos e séculos e séculos toda a humanidade viveu sem eletricidade. Assim somos nós. Frágeis. Frágeis. Versículo 10. Agora nós vemos, depois de vermos o abatimento, a arrogância real, o abatimento do rei Belsazar, nós agora vemos a aparição do fiel Daniel. Ele continua lá, na Babilônia fiel. É maravilhoso. Amados, ele chegou à Babilônia com nós já falámos aqui, cerca de 15 anos. Até podia ter sido mais novo ainda. 12, 13 anos. Com cerca de 15 anos chegou à Babilônia. E aqui está ele na última noite na Babilônia. Sensivelmente, eu estou a fazer uma estimativa, se tinham passado 70 anos de cativeiro na Babilônia. E aqui vemos um homem, no mínimo, Daniel, sendo fiel e continuando fiel, no mínimo com 80 anos. 80 anos. Reparem, todos estavam assustados, sem saber o que fazer, a festa já tinha terminado, o medo substituiu a alegria, era o pânico, até que versículo 10, apareceu a rainha no salão do banquete. Esta rainha aqui, muito provavelmente, o mais certo é a mãe de Belsazar. Porque lembram-se, o texto já nos disse que as mulheres e concubinas estavam todas presentes, todas as mulheres dele e todas as concubinas. E a rainha está agora a entrar ao banquete. É a mãe. Só a mãe é que pode fazer estas coisas. Entrar sem autorização e dirigir a palavra ao rei sem autorização prévia. Por isso a conclusão, ainda que o texto não nos diz, é que era a mãe dele. Está bem? Mais nenhuma mulher se ia atrever a fazer isso a não ser a mãe. Mãe é mãe, não é? E mãe é até ao final da vida. E vemos aqui que a rainha entra e disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, de todos os caldeus, de todos os sábios daquele tempo. Nós vemos aqui que Daniel era esquecido pelos homens. Nabucodonosor também se esqueceu do mesmo em primeira instância, mesmo sendo ele o principal dos sábios da Babilônia. Amados, isto é aquilo que aconteceu com Daniel e que acontecia com Daniel na Babilônia, acontece connosco hoje em dia também nesta Babilônia, porque nós estamos no espírito da Babilônia, na cultura da Babilônia, que se opõe a Deus, despreza Deus e rejeita Deus. O que acontece connosco é que, e a nossa mensagem, que é a mensagem da parte de Deus, é que ela é desprezada. E aqui vemos também que Deus é desprezado. E aqueles que são seus servos, nós, o seu povo, também somos desprezados. Somos ridicularizados hoje em dia. Somos cancelados. É isto que acontecia com Daniel. Por causa da sua arrogância. Por causa da arrogância dos homens, eles rejeitam a Deus
e rejeitam tudo aquilo que tem a ver com Deus e inclusive irão rejeitar-nos. Nós devemos esperar rejeição. Nós devemos esperar perseguição. Aqui vemos Daniel, que era o maior, o chefe dos sábios, mesmo assim a ser desprezado por Belsassar. Mas a rainha, ela advertiu Belsassar que havia um homem. Há no teu reino um homem. Um que com 80 anos se distinguia dos demais, continuava a distinguir-se dos demais. Um em que todos, e até nesta linguagem desta rainha pagã que não temia a Deus verdadeiro, por isso é que ela usa esta linguagem que tem o espírito dos deuses santos, mas ela reconhecia que havia algo diferente em Daniel, que havia a vida de Deus nele. Daniel é apresentado aqui pela rainha como a única solução. Há no teu reino um homem. Amados, diante da arrogância dos homens, é também apresentado a nós, hoje em dia, através do Evangelho, apenas um homem. O Deus homem, Jesus Cristo. Em que para nos reconciliarmos com Deus, devemos reconhecê-lo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e como nosso Salvador pessoal. Há um homem, o único, que pode salvar os homens do seu pecado. A única solução para Belsassar era um homem em todo o reino. A única solução hoje para os homens continua a ser um homem, o Deus homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Versículo 12, 13, 14 e 15. É só uma lembrança daquilo que Daniel já tinha dado provas da sua capacidade. O seu testemunho era conhecido e era reconhecido. Reparem como o rei, no entanto, ao mandar chamar Daniel, se dirige a ele, no versículo 13. Mesmo em grande necessidade, reparem como ele se dirige a Daniel, Belsassar. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Reparem, o trata como escravo, como cativo. Continuava, mesmo em grande necessidade e miséria, continuava na sua arrogância. Que terrível é o coração dos homens. Apesar de tantas provas da nossa brevidade, apesar de tantas provas da nossa fragilidade, este mundo continua na sua arrogância a desprezar a Deus e a mensagem de Deus e aqueles que são seus. Como Deus é paciente com este mundo e os seus habitantes. Como Deus é paciente. Versículo 14 e 15, apenas o reconhecimento da capacidade de Daniel, que o rei Belsassar conhecia, tinha ouvido e conhecia. A oferta é repetida e oferecida a Daniel, obviamente, também como ofereceu aos demais. Mas eu quero que nós prestemos atenção rapidamente, porque o tempo está a correr. O contraste entre um homem que não teme a Deus e um homem que teme a Deus. O contraste entre aqueles que não conhecem a Deus e um homem que conhece a Deus. Belsassar está em pânico, cheio de medo, paralisado pelo medo, assustado. Daniel está tranquilo e confiante. Sabem qual é a diferença? E qual é a grande diferença na vida dos homens? Na tua vida é se tu temes a Deus ou não temes a Deus. É o que vai fazer uma grande diferença de como tu respondes às circunstâncias. Um rei sendo escravo da circunstância, é o que vemos, Belsassar. E vemos um escravo sendo o rei da situação. É ele que tem a solução.
A grande diferença é o temor a Deus. Já diz a Escritura, Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor a Jeová. Por isso, mães aqui presentes, pais aqui presentes, procura que os teus filhos saibam mais da palavra de Deus do que de matemática, do que ciências, do que geografia. Porque a verdadeira sabedoria e o que faz realmente a diferença na vida de um homem e de uma mulher é o temor ao Senhor, que vem por meio de conhecê-lo. E isso nós sabemos que só é possível por meio da palavra de Deus. Reparem, os homens olham para a aparência. Aqui temos Belsazar como o rei, o segundo maior governante do maior império daquele tempo. E nós admiramos esse homem pela sua posição, pelo seu poder e pelo seu dinheiro. De nada lhe serviu essa noite isso. Nós damos tanta atenção a estas coisas exteriores e materiais. De nada lhe serviu essa noite. Porque o maior homem daquele reino não tinha poder de autoridade, não tinha riqueza como Belsazar, mas tinha algo que Belsazar não tinha, era caráter. Caráter. Daniel. O maior homem em todo o reino, naquela noite. Caráter. Caráter porque temia a Deus. Caráter porque o seu coração era consagrado a Deus. Amados irmãos, o mais importante não é aquilo que nós aparentamos ter exteriormente. O mais importante é o nosso caráter, é o nosso coração, o nosso interior, como é que ele está. Isso é que faz uma grande diferença. O resto é vazio, é fútil, é inútil. Tal como foi para Belsazar esta noite. De nada lhe serviu a riqueza ou o poder que tinha. De nada, de nada. Daniel, então, no versículo 17 a 28, faz o anúncio do julgamento divino. Nós já lemos o texto. Primeiramente, eu gosto muito como ele começa a responder ao rei Belsazar no versículo 17. Os teus presentes fiquem contigo. E os teus prémios dá a outro. Daniel não estava interessado nos aplausos dos homens, na admiração dos homens, na honra dos homens. Ele estava mais interessado em agradar a Deus. O que é que tu estás mais interessado a fazer? A agradar os homens ou agradar a Deus? Também, Daniel não estava interessado na exaltação ou reconhecimento por parte dos homens. Ele apenas queria exaltar a Deus. Ele vivia para a glória de Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Daniel e viver para a glória de Deus em todas as coisas que façamos. A nossa vida não deve ser conduzida por causa de necessidades pessoais, de ofertas materiais, reconhecimento dos homens, mas sim, primeiramente, a nossa vida deve ser governada para viver para a glória de Deus e exaltar a Deus. Daniel era um verdadeiro profeta. Sabem como é que se distingue um verdadeiro profeta? Um verdadeiro pregador da palavra de Deus? É que nós vamos ver que Daniel não está interessado nas coisas materiais, nem está preocupado com a sua reputação ou reconhecimento diante dos homens. E um verdadeiro profeta está simplesmente preocupado em falar a verdade de Deus para exaltar a Deus. Hoje em dia, nós vemos muitos profetas, pregadores, pastores que são um contraste com Daniel. Um verdadeiro contraste. Eles deixam de dizer coisas desde o púlpito para não perder as pessoas. Eles não pregam sobre certas coisas desde o púlpito para poderem ser aceites e admirados e aplaudidos e abraçados por todos. Eu costumo dizer que todos gostam de mim até que eu diga não.
até que eu diga não. Todos gostam de mim, sou o melhor pastor. Até dizer não. Falsos pregadores e profetas que não deixam de fazer as vontadinhas dos ouvintes para continuarem a ganhar as suas prendas. O contraste de Daniel como profeta de Deus. Os teus prémios, as tuas prendas, eu não me vendo, eu não me compro. Não estou interessado nisso. Só estou interessado em reconhecer a Deus, a servir a Deus fielmente e a proclamá-lo fielmente. Versículo 18 a 19. Daniel começa o seu sermão profético para Beltesazar, relembrando um pouco do agir de Deus na história. Aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, que Beltesazar conhecia muito bem. E Daniel destaca toda a fama, todo o poder, ele fazia o que queria. Daniel diz, fazia porque o Deus Altíssimo deu. E repete, por causa da grandeza que lhe deu Deus. Beltesazar, tu não és nada. E só estás onde estás e tens o que tens porque foi Deus que deu. João Batista disse o seguinte, no Evangelho de João temos registado as suas palavras, João capítulo 3, 27, não tem que abrir. Um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Os homens mais capacitados, os homens mais talentosos, os homens mais poderosos, os homens mais ricos, devem tudo isso e os homens, todos os homens e mulheres, devem todas as coisas a Deus. Nós devemos reconhecer que só existe um Rei Supremo, o soberano sobre tudo e todos. É por isso que devemos viver para Ele. Esta é a mensagem de Daniel para Beltesazar. Ele relembra, Daniel também, que o grande pecado de Nabucodonosor e o facto de for quebrantado e o seu coração se tornou como besta foi por causa da arrogância. A arrogância. O orgulho nos levará a um caminho de destruição e morte. Nós sabemos isso desde o início. Aquilo que aconteceu com Satanás, aquilo que aconteceu com Adão e Eva, e agora nós vemos os resultados do nosso orgulho e arrogância contra Deus. De não querer ouvir a sua voz, de não querer reconhecê-lo como Rei das nossas vidas, de não querer fazer a sua vontade. O orgulho levará à destruição. E a mudança que ocorreu em Nabucodonosor é relembrada também no versículo 21. Ele mudou porque reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. A mensagem era simples e clara para Beltesazar e também é simples e clara para todos nós. É a mensagem principal do livro de Daniel. Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, o Rei Supremo, Soberano, a quem nós devemos adorar e servir para todo o sempre. Se não fizermos, destruição sobre nós virá, mais cedo ou mais tarde. Nós vemos que Beltesazar elevou, versículo 23, o seu coração contra o Senhor do céu. Ele trocou o único, verdadeiro e mais valioso de todos e de todas as coisas por coisas que não valem nada. Daniel relembra isso mesmo, a inutilidade dos ídolos. Não veem, não ouvem, nem sabem. Beltesazar não é o único, não foi o único. O homem continua a fazer hoje em dia a mesma coisa. No seu estado de depravação e corrupção, a humanidade continua a rejeitar o Deus único e verdadeiro. O apóstolo Paulo diz isso mesmo em Romanos capítulo 1, e eu vou ler para vocês. Pois a ira de Deus se revela do céu
contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, tal como Belsazar conhecia sobre Deus e aquilo que tinha acontecido a Nabucodonosor. Mas reparem, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui está uma descrição do coração do homem. O coração corrompido e depravado continua a ser o mesmo. Belsazar é só uma imagem, uma ilustração de uma história real, de um homem real, sobre o coração de todos os homens que rejeitam dar glória a Deus. Ao Deus que Daniel diz, em cuja mão está a tua vida. Ao Deus que Daniel diz, de quem são todos os teus caminhos. Amados irmãos, devemos temer a Deus e reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro e viver para Ele. É por isso que veio o juízo. E Daniel descreve o seguinte no juízo, não é? Descreve que o reinado de Belsazar, versículo 25 e 26, e o reino da Babilônia chegou ao fim, chegaria ao fim. Também versículo 27, interessante, descreve que Deus julga todos e todas as coisas, que Ele tem uma balança divina. Confiemos na justiça de Deus, mas se não conhecemos a Deus, tememos ou temamos a sua justiça. Ele tem uma balança para pesar todas as coisas. Todas as obras, as tuas obras, todas as tuas motivações, todas as tuas intenções, todos os teus desejos. Assim foi com Belsazar, assim é para todos nós. E versículo 28, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Daniel adverte que agora os medos e persas seriam a nova potência. Deus deu a Babilônia o domínio, agora iria trasladar esse domínio para os medos e persas, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Rei Supremo. Ele é o soberano de todas as coisas. Versículo 29. Belsazar cumpre a promessa das suas ofertas. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Os historiadores dizem que naquela noite, enquanto estavam no banquete real, Belsazar com esses nobres, o rio Éufrates, que percorria o centro da cidade, foi desviado. Uma obra impressionante. E que a Babilônia caiu naquela noite com pouca ou nenhuma resistência. Eles estavam embriagados de vinho, os mais poderosos. Estavam em festa, sem saber que a destruição iminente viria sobre eles. Sem saber naquela noite, Belsazar, aquele que começou a beber vinho em taças de ouro e prata que tinham sido consagradas ao Deus Altíssimo, sem saber que iria terminar aquela noite a beber o cálice da ira de Deus. Esta é uma grande advertência para nós. Teus bens, teus títulos, a tua distinção pública
o teu status, aquilo pelo qual te gabas, te exaltas, a tua conta bancária, nada disso te servirá. Nada disso te servirá no dia da tua morte. E esse dia chegará. Louco, esta noite pedirão a tua alma. A tua alma. Belsazar foi advertido, não se arrependeu e nessa mesma noite morreu. Nunca saberás quando será a tua última oportunidade. Eu falo para ti, meu amigo e minha amiga, que tens vindo domingo após domingo e ainda não te arrependeste dos teus pecados e ainda não te voltaste para Deus e o reconheceste como Senhor dos senhores e Rei dos reis. É para ti que eu falo. Hoje pode ser a última oportunidade, o teu último domingo, o teu último dia, a tua última noite. A palavra de Deus diz que felizes, bem-aventurados, são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humilha-te diante de Deus antes que venha o juízo final. Não ignores a palavra de Deus, a advertência de Deus. Volta-te sim para a loucura da cruz, da mensagem da cruz, que o Deus homem morreu no nosso lugar, em nosso favor, para o perdão dos nossos pecados. Que Ele se fez cativo da morte durante 3 dias por causa de ti, para te representar perfeitamente, para que assim os teus pecados, as tuas dívidas para com Deus fossem perdoadas e tu reconciliado com Deus para todo o sempre. Volta-te para o único que tem palavras de vida eterna, Jesus Cristo. Há um homem, o Deus homem, Jesus Cristo. Que tu possas crer nele de todo o teu coração e abraçá-lo como teu Senhor e Salvador. Para nós, que grande advertência também esta história, para nós que já conhecemos e temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e ao nosso Deus como o nosso Rei Supremo. No entanto, há uma grande advertência também para nós. Não desperdicemos esta vida. Nós não sabemos quanto mais tempo nos resta aqui. Nós também não temos garantido nada, nenhum segundo sequer das nossas vidas. Nós podemos dar por garantia. Mas nós sabemos, já sabemos, porque conhecemos a Deus e a sua vontade, a sua palavra, nós sabemos como devemos viver para o Altíssimo, para o Rei Supremo. Nós também temos o exemplo de Daniel, que toda a sua vida vemos desde adolescente até chegar aqui com 80 anos, toda uma vida consagrada fielmente a Deus. E vemos mesmo assim Daniel com 80 anos a fazer muito e mais do que todos os homens do reino babilônico. Esta é a mesma chamada e convocação para nós de sermos fiéis todos os dias e não desperdiçarmos as nossas vidas, dons, recursos e tempo para glorificar ao Senhor, tal como Daniel o fez durante toda a sua jornada na Babilônia. Que o Senhor nos ajude também, durante toda a nossa peregrinação nesta Babilônia, a sermos fiéis e a glorificá-lo em todas as coisas. E nós sabemos, se esta é uma verdade, se somos verdadeiros servos do Altíssimo, tal como Daniel era, nós sabemos que o nosso fim será de exaltação e recompensas eternas. O nosso fim será glorificá-lo para todo o sempre e deleitarmos dele por toda a eternidade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque tu nos convocas, Senhor. Nos convocas a consagrarmos as nossas vidas para ti, a reconhecer-te como Rei Supremo, o único Deus vivo e verdadeiro, a viver para ti, Senhor. Sabendo, Pai, que se morrermos para nós, acharemos vida, Senhor, em Jesus Cristo. E vida abundante para todo o sempre, Senhor.
Ajuda-nos a querer isso de todo o coração e a não desperdiçarmos as nossas vidas. E ajuda aqueles que estão aqui, Senhor, que ainda não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, Pai, que hoje se possam quebrantar, Senhor, arrepender-se e voltar-se para Ti de todo o coração, abraçando a Jesus Cristo como o maior tesouro das suas vidas, Senhor. Para que achem vida, Senhor, vida abundante e vida eterna, Senhor, para a Tua glória. Amém.